Graça e paz a todos. Aula número, hoje é a 789, não é isso? Novo Testamento, módulo 2, Seminário Teológico Plenos. A gente vai estudar um pouquinho mais do Novo Testamento, como eu tinha explicado para vocês. Aliás, como é que está meu som em casa aí? Tá indo bem? O som está saindo bem aí? Beleza? Eu, sem querer, eu quebrei aquele microfone que eu tenho outro. Eu comprei isso aqui rapidinho ali para dar aula, porque está quebrado ali o outro. Bom, uma coisa que eu preciso explicar. Eu tô fazendo essa aula com vocês. Veja que eu estou vendo mais dentro da teologia e dentro dos comportamentos. Eu não estou na historicidade. Acho que nós já fizemos historicidade. Nós fizemos o... Não, nós temos que fazer o helenismo ainda, história da igreja. Aí vai ser mais histórico. Agora é mais os comportamentos que... Porque, olha só, pessoal, não é só estudar o Novo Testamento por estudar. Ninguém quer saber, tudo bem, datas, mas a gente precisa saber mais coisas, tipo essa investigação, como se deu o processo, por que algumas coisas aconteceram, por que a Bíblia registrou. Porque, veja bem, o que é que João falou? Ainda há coisas que, se fosse registrado, daria muitos livros, né? E não se acabaria de livro. Então, assim, o que está registrado tinha um porquê está registrado, ok? Vamos lá, então. Vamos pegar aqui a nossa apostila, a gente vai abrir na aula número 7. Número 7, ok? A gente vai estudar algumas coisas muito importantes hoje. Todo mundo está vendo aí em casa? Consegue ver, coronel? Consegue ver aí? Sim. Tá certo? Ok. Então vamos lá. Destruindo o pânico. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Jesus falou uma frase assim, ó. Eu vim para quê? Para destruir as obras do diabo. Então, veja bem, parece-me que Jesus veio com uma cadernetinha e tinha lá alguns tópicos assim, hoje eu vou para Cafarnaum, amanhã eu vou... E no meio do caminho curava um, libertava o outro, mandava o cego ver, mandava o morto ressuscitar. Alguém disse que isso era um andarilho que vinha na terra fazer milagre. Não. Senão teria sido mais um. Depois que ele vai embora, ficou todo mundo doente de novo aí. Ele veio para destruir alguns pontos focais que o diabo tinha implantado. Mas vamos aqui entrar mais um pouquinho dentro dessa lei, né? Ué, cadê? Sumiu aqui a apostila? Ué? Não, está aqui. Voltou. Deixa eu ver. Ok. Entrou aqui. Ué, mas Deus, está sumindo. Voltou. É aqui, ó. Pronto. Ok. Tá vendo aí uma caricatura horrível aí? Interessante isso aí, né? Vamos trabalhar quando ele fala sobre a declaração da igreja, ok? A declaração. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 18, 19. Por que Jesus escolhe aquele lugar para fazer esta declaração? O que está por trás dessa estratégia do Novo Testamento? Esse lugar aqui é a Cesareia de Filipe, não é a Cesareia Marítima. A Cesareia Marítima ela fica no mar Mediterrâneo, na costa de Israel, lá no final. A Cesareia de Filipe ela fica ao norte. E Cesaria porque era homenagem ao César, né? Por isso que é Cesaria, né? Se fosse para de César, de Serlia, mas no caso é Cesaria porque é de César. Então, ele deu essa homenagem ao César. Quem que era Filipe, gente? Filipe era um dos filhos de Herodes o Grande. Herodes o Grande teve 15 filhos. 15. E matou quase todos. Porque não queria, porque quando ele viu que queria ser rei, ele quis matar, ele achava que ia ser eterno. Matou a mulher, matou a mãe, matou os filhos, matou todo mundo, matou todo o Herodes, o Grande. E aí o Filipe é um dos filhos dele. Ele teve alguns filhos que foram reis, né? Filipe é um deles, que reinou. Esse lugar aqui, então, é ao norte, que é a Cesareia de Filipe. O lugar é Pânias. Pânias.
Este nome está relacionado ao pânico. E quem é o deus do pânico? Na mitologia grega, Pan, ou Pan, é o deus das matas, dos campos, dos rebanhos e dos pastores. Quem conhece a flota Pan, lá da Argentina, né? Peru, né? Do Peru, né? A flota Pan do Peru, né? Muito comum, flauta Pan, o nome dela. Ela é uma flauta que é assim, ela é tocada assim, ó. Vários canos, é tocada assim. É Peru, né? Ok, mora em grutas, vive aleatoriamente através de vales, montanhas e penhascos, caçando ou dançando com as moças virgens. Na mitologia, ele possui orelha pontuda, meio corpo de homem e meio corpo de bode, com chifres e perna de bode. O busto é de homem. Também é amante da música e usa uma flauta, a qual usa para infernizar, atormentar e pôr em pânico as pessoas. Tudo porque fora rejeitado por sua prometida. Saiu à sua caça quando correu dele para ser mais ligeiro, fez uma floresta e tudo para deslizar. Mesmo assim, não conseguiu seu intento. Ela escapou. É assim, ó. Aquele lugar, os gregos tinham consagrado ao deus Pan. Quem é o deus Pan? O deus Pan é esse metade bode, metade homem, na mitologia. Que a ele foi prometida uma moça, acho que é Célia o nome dela. Aí, quando ela encontrou com ele, na mitologia, ela não gostou dele, ela correu dele. Ele foi atrás dela e não conseguia pegar. Ele corria a floresta inteira e não conseguia pegar. Aí ele começou a atormentar as pessoas com raiva. E naquele lugar tinha muitos pastores, ali é um lugar de muitos pastoreados, né? E aí ele encontrou 3 virgens, essa é mitologia grega, tá, gente? Não estou contando história aqui, não. Ele encontrou 3 virgens e a gente falou para ele assim, por que você não faz da floresta um tubo? Porque você vai deslizar por ele e vai pegar ela no final. Ele fez da floresta um tubo, mesmo assim a moça escapou. Mas ele viu o barulho do tubo, achou legal aquele barulho do tubo. Aí ele criou a flauta Pan. E com essa flauta, ele atormentava os pastores do rebanho. Olha só. Você está pegando aí, não? Pegou a placa? Jesus foi naquele lugar para dizer, não haverá pânico contra a minha igreja. Está pegando, gente? Porque no passado, os gregos ali tiveram e fizeram uma aliança. Aqui é o Deus Pan, o Deus do pânico. Aquele que não conseguiu casar, a noiva correu dele, ele virou pânico. Jesus vem, ele é o noivo, e a noiva corre para ele com alegria. Está pegando, gente? Então veja bem. Cara, vou pregar hoje. Não. Isso aqui dá uma mensagem, cara. Jesus escolhe aquele. Então, ele teria que ir naquele lugar, porque ele tinha uma aliança, Renete. Uma aliança é feita por pessoas, igual eu expliquei semana passada, daquele assassinato. Por que você conhece aqui no Brasil, alguns locais, aqui tem muito assassinato, aqui tem muita droga, aqui tem muita. Essa região dá muito adultério, essa região aqui dá muito. Por quê? São alianças dos locais que são feitas. A igreja tem que entrar. A igreja tem que. Que é isso do Chaves aí? Quem que está com o telefone do Chaves aí? A igreja tem que entrar. É Renete? Meu Deus. Sério. Então, tem um som do Chaves aqui tocando, do Kiko. Então, assim, a igreja tem que entrar nesses locais e desfazer esses locais. Então, Jesus vai lá naquele lugar e fala, não vai ter pânico. Atenção, Deus, pânico, eu quero dizer que eu sou o Senhor Jesus, e quanto a minha igreja não vai ter pânico. E quem é que ele atormentava? Alguém me ajuda aí? 2 categorias, pastores e rebanhos. Por isso que ele foi lá. Está vendo aí? Esse é o Novo Testamento, é o que Cristo fez além do que nós possamos imaginar. Continuar aqui. A historicidade. Cesareia de Filipe ficava a 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. Situa-se embaixo da base do Monte Hermon. E é ali que possui uma das maiores nascentes do Rio Jordão, bem como a sua importância nos mananciais. Por ser um local fértil, atraiu muita gente e os cultos religiosos ali eram feitos. Então, naquele lugar, havia ali também dedicação a outros deuses. Ali tem a Caverna da Morte. Logo quando você chega ali, eu dou aula ali todo ano. Eu vou dar aula, eu fico bem ali, perto da Caverna da Morte. Tem uma caverna enorme assim, lá embaixo, feio demais, onde jogavam corpos, sacrificavam pessoas e não enterravam. Jogava lá na Caverna da Morte. Não, isso é em Israel. Israel. Roma tinha um cemitério atrás das cruzes, que era jogar os corpos lá. Então, assim, eles matavam, sacrificavam os ídolos e chegavam naquela caverna e jogavam lá embaixo os corpos. Era a caverna, lá é horrível, até hoje. Então, Cristo escolhe aquele lugar.
Ali tem vários tipos de deuses ali, várias divindades. Então ele está num lugar, tipo um santuário, né? Divindades. Então ele vai ali e destrona. Fala, ó, igual ele fez em Betesda com o deus Asclépio, agora quem cura sou eu. Acabou. E a cura minha não é só uma vez por ano, quando a gente as águas, é todo dia, né? Agora aqui o pano acabou. Eu cheguei. Você vê o que ele foi fazendo? Ele foi arrumando tudo que estava errado. Ele foi consertando para dar base para a igreja. Rapaz, isso aqui é demais. Isso aqui é demais. A caverna do Pan fica nesse local, a caverna do inferno, ou boca do inferno, que faz parte de uma série de sites onde deuses eram adorados por esses respectivos civilizações, entre eles o deus Pan, o senhor do pânico. Este lugar tornou-se um palco de divindades mitológicas a partir do terceiro século. Os sacrifícios eram feitos lançados de tal caverna. Um verdadeiro centro de adoração pagã. Essas oferendas eram endereçadas ao deus Pan. Essa cidade ainda hoje é conhecida como Pânias, mas o nome foi corrompido na língua árabe para o termo Banias, pois os árabes não conseguem falar, né, o P. Eles trocam o P pelo B, né? Por isso que fala brimo ou brimo, né? Por isso que fala assim, os próprios palestinos falam Palestina, eles não sabem nem falar o nome. Eles não são palestinos e nem sabem falar o nome. Aliás, não tem palestino, não existe palestino, né? Isso é um erro de analfabetismo do imperador César, do Adriano. Olha lá, aqui tem uma figura aí, você está vendo aí, ó, hoje é ruínas, tá? Mas aí são alguns templos, ó. Alguns templos estão aí. Era um local realmente santuário. Por quê? Era um local onde era a nascente do Jordão. Aí é ao pé do Monte Hermon, sabia? O Monte Hermon fica ao norte de Israel, na divisa da Síria com Líbano e Israel. Lá no Monte Hermon, em cima, gela, no próprio deserto, onde é 50 graus de calor. O Brasil é tão frio, não tem gelo, não tem só na Serra Gaúcha, de vez em quando neva. Lá é deserto, é sol causticante e derruma da neve lá em cima. Só para dizer que ele é Deus, só para zombar. A física não consegue entender isso, né? Não quero nem discutir isso, com medo, né? Diz que a anomalia é 2.780 metros, quase 3 quilômetros. Eles dizem que é a anomalia da ciência. Tadinho, né? É da cabeça deles. Então, derrete lá, desce pelo Gileade, que é a próxima montanha, porque ali é uma cadeia de montanhas, tá? Tem o Monte Hermon, aí vem Gileade, aí vem Amon, vem Pisga, Monte Nebo, Negev. É a cadeia, entendeu? Ele nasce ali, lá em cima, no gelo, aí derrete, passa pelo Hermon, pelo Gileade. Então, o quadro estava ali. Eu estou com saudade daquele quadro ali. Aí, então, você vem descendo assim, ó, o próximo monte é o Gileade. O Gileade é só pedra calcária. Por quê? A água passa por Gileade, decanta e chega potável lá embaixo. Será que é por acaso isso aí, gente? O único lugar do mundo que gela no deserto e o próximo montanha decanta para chegar potável, o povo. Por isso que o nome do Jordão é Yardenite, o rio que desce, o que nasce de cima. Nenhum rio nasce de cima, todos nascem de baixo. Ele nasce de cima. O Rio Jordão é a permanente graça de Deus sobre Israel. 24 horas. Coisa linda, né, gente? Coisa linda. E aí, ó, não é a nascente do Jordão, é a nascente. Lá embaixo, onde Cristo foi batizado, no Jordão, logo em seguida veio o Mar Morto. Qual que é a ideia? A nascente do Jordão foram feitos santuários. Cristo destrona lá, é batizado aqui, para que ninguém saia de lá e passe para o inferno. E quem não aceitar, vai para o mar salgado, onde não tem vida. Está pegando? E o Rio Jordão é o rio mais baixo do mundo. Ele está a 400 metros abaixo do nível do mar. É o rio mais, é o ponto, depois de Jericó, é o rio mais baixo do mundo. Cristo, ele tinha o Mar Vermelho para se batizar, ele tinha o Mar da Galileia, que seria um show, né? Mar da Galileia seria um show, né? Ele teria o Mar Morto, não, nos orelhas, né? Mas teria o Mediterrâneo, e ele escolhe o Jordão, o mais baixo. Que quer dizer para que ele escolhe o mais baixo para que ninguém ficasse para trás. Para ter certeza que ninguém ia ficar para trás. Eita, agora. Esculpidos para a oferenda sagrada. O local possui uma parede rochosa
e se estende como um grande mural. É, na verdade, uma caverna sagrada acoplada a uma escarpa rochosa, com uma série de nichos e cantaria. Desenhos esculpidos de divindades que foram colocados como objeto de adoração. Está vendo? Havia uma aliança ali. Algumas representatividades estão ali registradas em escultura, como a de Eco, ninfa da montanha, a consorte Pens, essa ninfa seria a consorte do Pan, né? Estátua do pai de Pan, Hermes, filho de ninfa. Inscrições nos lixos mencionam aqueles que deram grandes doações. Então, era tudo ali, essas divindades. Quando eu fui com a Vânia lá, agora, e nós fomos comprar um sorvete, esquecemos o cartão lá na maquininha. Fomos embora, perdemos o cartão. Aí, depois que a gente saiu, deram para um outro ônibus, identificaram o passageiro e mandaram entregar no hotel. Olha que lugar maravilhoso, Israel? Só que eu estava aqui já. Aí nós perdemos o cartão. Aí a Vânia falou, foi aquela caminhão da morte lá que pegou, Deus Pan tá ali pegando tudo que é amarrado. Falei, vai orar, menino, vai orar. Misericórdia. Vai orar, menino. Apesar que o saldo é um pânico, né? Ok. Pastores, uma das estratégias de Jesus foi cortar a base leal concedida por ato de concordância humana a entidades malignas. Viu aí que está concordância com M? Pessoal, eu consegui agora, graças a Deus, uma nova revisora, a Sulier, vai passar a revisar agora as revistas, tá? Mas o bom também é que você sabe que isso aqui não é cópia, né? Alguém bateu errado porque estava fazendo pesquisa. Não é a inteligência diabólica aí. A ideia era o objetivo do pânico, atormentar pastores. Daí, porque Jesus prefere a declaração de poder da igreja, que nem as portas do inferno do pânico prevaleceria contra ela. Rebanhos. Outro aspecto desse Deus era o rebanho para colocar em polvorosa. Jesus jamais iria permitir que uma legalidade viesse dar a Satanás a permissão de atormentar as ovelhas do seu reino. Assim, ele desfez desta obra do diabo. Declaração de Jesus. Deus inicia a sua declaração, a sua criação, declarando seus propósitos feitos nos céus e na terra. A voz de Deus, por sua declaração, confirma ser o Senhor dos céus e da terra. Geograficamente, Jesus precisava ter ido a Cesareia de Filipe. Geograficamente, está vendo aí? Para desfazer o ato de Deus Pan da mitologia grega. E Jesus disse, nem as portas do inferno prevaleceriam. Mateus 18, 19 a 20. Ok, a última parte. Assim como em Betesda, está vendo? Lembra de Betesda? Ali, geograficamente, estava desfazendo a influência de Satanás através da mitologia do pânico. E como já foi mencionado, era um tipo de Deus que atormentava rebanho e pastores. Como pode alguém entrar na casa do valente e furtar seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Mateus 2,19. Geografia da libertação é a palavra, cantada, escrita ou por libras. É a moeda de compra e venda na conquista do mundo espiritual. Você está alimentando a geografia de Satanás ou a de Deus? Por isso que a Bíblia fala, a casa que você pisar o pé, ore. É conquista geográfica e espiritual. Eu não sei, você sabe disso, mas o céu que você vê aí, tão vasto, né? Mas ele é minimamente disputado por rotas de aviões. Se não houver uma organização de rota, os aviões se chocam. E você olha e fala, não tem nada, né? Tão vasto. É não. Mesmo assim, no mundo espiritual, o diabo disputa cada palmo com Deus nas nossas casas. Entrou um filme pornográfico, ele ganhou espaço. Saiu um palavrão da boca do cônjuge com raiva, ele ganhou outro espaço. Saiu uma agressão, ele vai ganhando espaço, vai conquistando geograficamente. Objetos, que você, tipo de pessoa que vem para sua casa, você não sabe quem é. É uma disputa 24 horas. I'm sorry. That's the way. Então, assim funciona na vida espiritual também. Cristo foi no local. Espaço geográfico e paisagem geográfica. Ocupação espiritual está no espaço geográfico, independentemente da paisagem, modificada ou não. Geograficamente, Deus habita no meio dos louvores. Altar e pecado inibe a presença de Deus. Veja que nem Cafarnaum Jesus fez poucos milagres. Em Betânia, ele espera geograficamente, estrategicamente, 2.775 metros, para depois entrar. As medidas de distância que colocam as tabelas introdutórias do Novo Testamento indicam para um estádio romano 1,85 metros. Para a evangelista João, se utilizarmos o estádio romano, 15 estádios, seriam 2.775 metros.
Só após a responsável pelo território, só após ser responsável pelo território, se manifestou. Por que Deus desceu o Sinai para entregar as leis? Porque primeiro era um local onde as nações de Deus iriam revelar algo ao seu povo. Segundo, ele se elevava no território, assim um lugar de cosmovisão para Moisés, um tipo de altar. Olha que interessante, é que... acabou minha força, peraí. Por que Deus escolheu o Sinai? Teria tantas montanhas para Deus escolher? Ele vai escolher o Sinai. Lembra que eu expliquei do Sinai? Que o Sinai e Horebe é o mesmo local, mas em cima? Lembra disso, não? O pico do Sinai e o pico do Horebe? O pico dos... Não falei? O Sinai e Monte Horebe e Monte Sinai, mesma coisa. É porque Horebe é hebraico e Sinai é acadiano. Tá no mesmo local. A sarça, ela ardeu embaixo. Moisés pega em cima do Monte Sinai as tábuas. A sarça ardeu para o lado do Horebe. E as tábuas ele pega no Monte Sinai, que é o mesmo monte, só que em cima tem 2 picos. O pico do Sinai, Sinai, é da deusa Sinaí, que é a deusa da luz, que é a deusa da lua, dos acadianos. E Horebe, lugar de desolação. Presta atenção. Está me arrepiando aqui, ó. Deus vai começar uma nação. Ele já começa a arrumar a casa. Ele vai, Moisés, eu vou entregar as minhas leis. As leis é a palavra de Deus. Luz para os meus pés. Lâmpada para os meus pés, né? Então, luz para o caminho. A palavra já é a luz. Só que ali tinha uma consagração, uma deusa acadiana, que era a lua, deusa da lua. Mas a lua é iluminada, a lua não é luminosa, ela não produz luz, ela recebe. Deus tira a lua e fala, agora eu sou luminoso, agora eu sou a luz, é a luz em minha palavra. Está pegando, gente? Não, vocês não estão pegando. E do outro lado, Horebe, desolação. Mas aonde que a sarça deu? Do lado do Horebe, onde havia desolação, chegou a presença da glória de Deus. Dizendo, Israel, agora eu sou luminoso. E o que é desolado, agora então é a minha glória. Tudo, tudo. O que você vê na Bíblia? Os locais... Oh, rapaz, eu estou arrepiado aqui. Os locais, Tadeu, os nomes. O Senhor falou, vai lá, Ezequias, profetiza contra o rei Tiro e Sidom. Profetiza contra ele. O rei Tiro e Sidom está lá na varanda, tomando suco de laranja, aí chega o profeta. Assim diz o Senhor, e não sei quem, e mete o pau. O rei fala assim, esse cara é louco, onde é que esse cara é? Ele não me conhece. Então, o que é isso? O que houve? Manda ele entrar para o meu café. Que é isso, cara? Deixa estar que Deus sabia que o rei Tiro e Sidom era a cópia perfeita do Gog e Magog. Ele precisava profetizar nele, mesmo sem o cara saber, para que pudesse acontecer lá. É o caso de Isaac. Era a cruz, era Cristo. É o caso de Abel e o cordeiro, era Cristo. Ele é objeto de profecia, a projeção profética. Está pegando, gente? Deus profetiza, ele fala primeiro para depois acontecer. Ele não faz surpresa. Ele não faz surpresa. Até quando ele for matar o seu filho, ele falou, vai morrer o cordeiro. Não tem surpresa com Deus. Então, por isso que geograficamente ele tinha que estar ali. Por que você acha que é usado palavras terreiro? Hã? Então, mas os terreiros aí não tem terreiro? Os batuques em terreiro? E as encruzilhadas? E fazer trabalho no lugar tal? Na cachoeira? Não. Porque a linguagem mundial, a linguagem espiritual é uma só. Tanto Deus como o diabo utilizam a mesma coisa. Cachoeira? O que faz a cachoeira? Primeiro, a cachoeira pode ser, muitas vezes, uma confluência de vários. E ela esparrama. É um ponto de expansão. É uma fonte. Por que você acha que é usada a palavra terreiro, territórios? Porque os espíritos conhecem o mundo do sobrenatural e sabem como funcionam as leis. Por quê? Porque eles se ofereceram encruzilhadas, cemitérios. Por que a demanda sobre esses lugares? Por causa do ciclo da legalidade, gente. O ato humano, base legal para a intervenção. Eu vou sentar. Olha, não, o ato humano é a base legal para a intervenção do sobrenatural. E o sobrenatural promove as interferências ao mundo físico-natural. É um ciclo que se autoalimenta.
Eva decidiu pecar na carne. O diabo usou o pecado de Eva para persegui-la. Os filhos de Eva se arrependem na sequência da descendência. E através de Jesus alimentou a salvação sobrenatural que volta como segurança a eterna ao crente. Ai, 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 ai. Estão pegando aí, pessoal? É muita informação, né? Mas é isso aí. Por isso que é muito importante vocês atentarem para esse tipo de coisa. Você comprou uma casa, alugou uma casa, comprou um carro, comprou uma roupa. Meu, ora a Deus. Não é ver diabo, não. Não estou falando para ver diabo das coisas, não. Eu estou vendo diabo daquela roupa, não. Pelo amor de Deus. O diabo está naquele jarro ali. Depende se o jarro tem cara do diabo, mas não é bem assim. Não vamos espiritualizar a coisa dessa forma. Mas tudo que nós temos pertence ao Senhor, né? A gente apenas administra aquilo que vem do Senhor, né? Eu fui pastor no interior e tinha umas lendas lá no interior de Pernambuco, bem interiorzão mesmo. Tinha uma lenda que tinha uma moça que cantava na pedra às 6 horas da tarde. Ninguém podia nadar, porque se nadasse, inclusive um homem, ele morria afogado, ela levava. Era uma moça, antigamente, que não conseguiu casar, ela chorava na pedra. Ela morreu, aí disse que na morte dela, levaria com ela quem não quer casar com ela. Entendeu? Então ninguém nadava lá, e tinha essa lenda, quando chegava 5 horas da tarde, todo mundo saía, ninguém pescava, ninguém nadava, porque a moça ia cantar. Eu posso dizer que o diabo fazia essa voz, para colocar essa lenda nas pessoas, tá? Aí eu tinha uma congregação lá, eu falei, irmãos, cheguei na praça, liguei o som, falei, atenção, eu quero fazer um desafio, eu vou nadar no rio da moça que canta 6 da tarde. Aí o diácono, pastor, que é isso? Rapaz, crê em Deus. Você é da igreja, rapaz. Eu falei, calma, rapaz, calma. Eu falei, será que tem alguma coisa naquele rio que eles chamam de moça que canta? Será que tem um bicho lá, um buraco? O que é aquilo? Agora eu falei, eu vou. Eu vou lá, agora tem o seguinte. Aí o pessoal fala, fazia assim, o pessoal. Mas tem o seguinte, se eu for e eu voltar, vocês vão ser crente. Aí o pessoal, vamos sim, vamos sim. A cidade inteira vai ser crente. Eu falei, tá, o negócio tá feio. Aí chegou o dia, cara. Eu tinha que ter câmera naquela época, não tinha câmera. Tinha, mas não tinha lá na hora. Aquele povo lá na rua, até o padre veio. Todo mundo assim. Aí até o padre ficou lá, olhando assim. Aí eu entrei, e as irmãs orando, Senhor, tem misericórdia. Irmã, para de orar. Para de orar. As irmãzinhas lá, Senhor Jesus, para de orar, pelo amor de Deus. E o diácono lá, pastor, a gente conversa com eles, vão entender. Eu falei, não, agora eu falei, vamos embora. Aí eu fui entrando, cara. Água aqui, né? Em cima de mim, gelada. Eu falei, ai meu Deus, será que tem alguma coisa aqui mesmo? Será que eles chamam de... meu Deus. Aí fui entrando, aí quando deu água aqui, aí fiquei um tempinho assim, aquele silêncio, né? Aí quando deu 6:01, 6:02, falei, cadê, mocinha? Vem, moça, ô moça, aí nadei, mergulhei. Pensou? Misericórdia. Aí eu nadei, voltei, e eu molhado, falei, e agora? Quem quer aceitar Cristo? Porque não tem moço que canta aqui coisa nenhuma. Se tinha, já acabou. 22 pessoas aceitaram Jesus, 22. Uma cidade que tinha 60 pessoas. 1/3 se converteu. E construímos lá um templo, está até hoje o templo. Mas eu olhei para trás e falei, será que eu faço de novo, gente? Mas você vê, são as lendas, né? Territoriais. Você precisa chegar ali e implantar. A igreja precisa inibir o pecado na cidade. Então. Potestades nos locais. Olha, eu vou arriscar fazer uma pergunta. Eu vou arriscar fazer uma pergunta aqui. Não combinei. Vou arriscar fazer para o coronel aqui uma pergunta. Vou arriscar. Porque na verdade, a Polícia Militar, ela conhece a cidade. Aliás, a Polícia Militar... É Polícia Militar, não é isso? É isso, né? Não é Exército, não, né? Polícia Militar. Ela conhece a cidade... na verdade, ela conhece o submundo da cidade, né? Então, coronel, não sei se é verdade isso, eu já ouvi de alguns policiais. Tem regiões que proliferam algum tipo de situação que é mais comum entre eles. Uma região que é mais tráfico de drogas, uma região que tem mais homicídio que a outra, uma região que tem mais prostituição do que a outra. Isso é
Isso procede ou não? Procede. Não sei se daria para espiritualizar a coisa, Sim, pois. mas isso acontece muito na cidade. A cidade tem o seu ponto A, seu ponto B, onde tem mais trânsito, sítio, enfim. É bem característico isso nas cidades. Tá vendo? Olha aí. Então, é uma coisa real. O diabo se aproveita de situações para aliançar ali, a fazer umas alianças naquele lugar ali. Por isso que essa proliferação de usar mais aquele lugar para isso. Aqui tem desova de corpos, né? No lugar tem desova de corpos. O espírito da morte ali, É, igual a boca da caverna lá. Entendeu? Meu Deus do céu. Também, né? Que no Brasil tem a corrupção, a fome, alguns países É, têm é. algumas características que são contestadas. Assim. É interessante. O tema é vasto, né? E Cristo veio desfazer isso aí. Vamos para a aula número 8, ok? Alguma pergunta? A mamãe vai fazer uma pergunta. Hum. Ah. Sim. 12 quilômetros. E é uma estrada de 5 quilômetros. Mas não é um lugar. Ele chama curva da morte, né? Essas coisas. Mas toda hora, toda hora. Pessoal, faz história de família. Tem família que tem de tudo, né? Mas tem comportamentos que eles são maiores. Tipo, tem uma família que todo mundo já adulterou. A maioria. Uma família, a maioria faz rolo. Uma outra família, a maioria mexe com droga. A outra família, a maioria... Gente, é interessante os comportamentos como se repetem em cadeia de família. Faz uma retrô aí. Você vai ver o que eu estou falando. Hum. Jovens, mas muitos, sabe? Nós, com casados, Pois é. aí a gente começou, passava devagar e nós parando. Amém. Deus que está. Amém. É o que temos que fazer. Sangue, todo sangue inocente derramado, perdão, né, Senhor. E realmente, né? Não por causa de nós, a oração, nada, mas o poder de Deus, a interferência ali, né? Não, por causa sim, claro. Por causa de vocês mesmo. A minha avó foi médium espírita, né? A família toda envolvida com o espiritismo. Ela se converteu, mudou a geração total. Depois dela só nasceu pastor, tem 40 pastores da família, né? Ok. Vamos agora estudar, ainda no Novo Testamento, essa passagem de Cristo no deserto. É outra coisa interessante. Por que ele foi primeiro para o deserto, né? A pergunta que não quer calar, né? O que Jesus foi fazer no deserto? Todo mundo vai começar o ministério bem, né? Com a igrejona, né? O trabalho, né? Vai lá para o deserto. Olha só. Vai mandar hoje um pastor para o deserto? Não quer, não. Não quer, não. Olha só, o Senhor é diferente, né? O que Jesus foi fazer no deserto? Jesus é um protótipo de Adão. E algumas situações ocorreram que evocaram algumas lembranças. Adão foi tentado quando vivia de forma plena e estava bem com alimentos, frutas, num paraíso. Jesus foi tentado nas piores condições. Ele estava com 40 dias de jejum, com fome, sem recurso, em um deserto. Pegou aí, pessoal, a diferença? Ambos tiveram a presença de Satanás no local. Adão de forma indireta e mesmo assim cedeu. Jesus de forma direta, mas aguentou firme. Adão recebeu Eva antes e Jesus recebeu a igreja depois. É interessante notar através do texto que no momento em que Jesus vai ao deserto, ele não foi tentado imediatamente. A ideia nos parece ser que o diálogo aconteceu no término. Foi desafiado pelo inimigo no fim dos 40 dias. Ou seja, o diabo não procura você na fortaleza, mas na fragilidade. Mas tomou na cabeça, né? Em Mateus, né? Jesus deu no meio, né? Em Mateus 4 temos todo o cenário. É incrível que Deus só permite o ataque de Satanás quando Jesus está pleno na presença do Pai. A força do deserto. Deus pode permitir que enfrentemos a nossa maior batalha no ponto máximo da nossa força na fé.
É justamente quando os recursos espirituais estão no padrão mais elevado que Deus permite travar a luta que vai definir seu ministério. Jesus não podia perder aquela batalha. Jesus venceu as 3 piores tentações, que muitos não conseguem. Ele venceu primeiro. A tentação do poder financeiro. Olha só, olha como a gente vai analisar isso agora. Há muitas pregações sobre isso, né? Mas olha o que nós vamos fazer aqui agora. Olha que interessante isso. A tentação do poder financeiro. Se ele transformasse as pedras em pão, qual seria rentável o negócio de pães no deserto? Seria algo incomum. O Filho de Deus suprir todos com um pão transformado em pedras. Quanta matéria-prima, porque em Israel o que mais tem é pedra. Jesus evitou esse negócio. Quando Pedro pegou, o diabo falou assim: você é filho de Deus? Transforma essas pedras em pão. Rapaz, seria a maior padaria do mundo, porque só tem pedra ali. Negócio da China. Esse aqui é o primeiro negócio da China, né? Se você transformar, saberia, aquelas pedras em pão, meu Deus, não ia faltar pão para ninguém. Que grande negócio, hein? O diabo nunca vai fazer para você uma proposta ruim. É sempre uma boa proposta. É sempre um quadro bonito, alguém sorridente, né? Vai ser sempre um lugar esperando para você. Jesus rejeitou, seria um grande negócio econômico, né? Seria a maior padaria do mundo, pensou? Meu Deus. A tentação do poder religioso. Se Jesus saltasse do pináculo do templo, seria o primeiro super-herói da antiguidade. E veja onde o diabo armou o cenário: no templo, o local de maior concentração religiosa na época na vida de Jesus, dos judeus. Jesus nem precisaria ir mais à cruz, porque sua demonstração de poder seria bastante para convencer a nação, todo mundo da sua época, até César iria adorá-lo. Agora, olha que interessante. O diabo tenta nos levar a realizar tantas coisas grandes para desertar a religiosidade e trazer autoadoração e superdominação. Isso pode criar unanimidade e muitos pecam porque ninguém confronta. Mas quem tem a vida de consciência, quem vive da consciência do seu propósito, não titubeia. Jesus sabia que ele era maior que o templo. Mateus 12:6. Então, se ele se jogasse do templo e os anjos amparassem ele, o judeu ia falar assim: ele é o Messias. Não, os anjos, não, ele, é o Senhor. Acabou para nós, gentios. Fechou ali o plano de Deus, acabou. O diabo sabia, né? Gente, é a música do Chaves. Quem gosta do Chaves assim? Ainda bem que, né? Vai para a internet isso aqui, hein? Aí, Jesus, se ele se jogasse e fosse amparado, ele ia ter sido aceito como o Messias. Estragaria o plano de Deus para os gentios. E ele segurou. Que coisa, hein? Olha que visão, né? Esse tipo de coisa aqui. A tentação do poder político agora, ó. Finanças, religião e política. As 3 coisas que sempre estão juntas, né? O diabo deixou por último este apetite de interesse, pois por toda a eternidade Jesus tinha sido adorado como supremo no poder e agora suas lembranças... supremo no poder, ficou bom isso aqui, hein? E adorado como supremo no poder. Não quer dizer nada não, tá? Eu escrevi essa lição bem antes que... né? Jesus... O diabo deixou por último esse apetite e interesse. Por toda a eternidade, Jesus tinha sido adorado como supremo no poder e agora suas lembranças são desafiadas. Ele lembra o santuário, dos anciãos, dos querubins, serafins, diante do trono, as estrelas do universo, toda a glória que ele tinha com o Pai. Havia uma promessa de todos os reinos do mundo. Como seria isso? Uma proposta tremenda para quem está começando o ministério. Ter um homem que pulasse do pináculo, pousasse tranquilo na terra, era tudo que alimentava a esperança popular no Messias prometido. Jesus também rejeitou. Ao invés de um mercado, religiosidade e poder político, governo político, ele escolheu o deserto para desenvolver sua santidade. Quem sabe que vai ser glorificado depois se apressa em busca da glória antes? Ele sabia, né? Então, assim, ele também não atende esse pedido, porque, olha só, o diabo, ele sabe o que fazer, né? O diabo não erra, ele faz você errar. Olha, o diabo quer que você faça coisa boa, não coisas certas. Né? O diabo quer que você faça coisas boas, não coisas certas. E nem sempre o bom é certo. Agora, Jesus aqui, ele não admite isso porque
Só que o diabo tocou na ferida, na alma dele, porque ele estava acostumado, na glória do Pai, com a adoração dos reinos. Ele sabia que era isso. Não era estranho para Jesus. Se alguém quiser me dar um Porsche hoje, eu não sei o que é um Porsche. Eu conheço Variante, Fusca, eu não conheço Porsche. Eu não tenho nem ideia como é que é. Ah, que tem um botão que faz assim, mas eu não sei. Agora, quando o cara teve um Porsche, fala, eu tenho um Porsche com você. Falou, opa, Jesus, às vezes, tem uns que tem Porsche, outros que tem Porsche, né? Pô, esse carro quebrou, pô, esse carro tá ruim, né? Tem uns que tem BMW, outros tem BMW, né? O Brasil é muito velho. Então, assim, Jesus, ele, ele conhecia a glória, né? A adoração. E o diabo veio com essa bandeja, olha, tá aí, você lembra quando você era adorado? Eu posso te dar isso para você. E o Senhor rejeita, né? E sempre com a palavra, né? Mas está escrito, né, Aberi? Está escrito. O diabo pode ser bacharel, mas Cristo é PhD em teologia. Aleluia. É isso aí. Número 3. Chegou a dona Florinda? O Chaves e a dona Florinda chegaram aí. Ok, respondendo a pergunta. O que Jesus foi fazer no deserto? Pergunte para mim de novo. Lá, todo mundo lá. 1, 2, 3. O que Jesus foi fazer no deserto? o diabo buscou o homem no paraíso, o Éden, e levou para o deserto do pecado. Jesus vai lá no deserto, traz o homem de volta e conduz ao paraíso. Eita! Amém, igreja? Aleluia. Olha que coisa linda isso aqui, gente. Deus entrega um jardim para uma mulher e Adão deixa no túmulo. Jesus pega a igreja no túmulo e coloca no jardim. Ô, glória! Desculpa aí, pessoal, eu sou pentecostal. Foi tudo e muito mais porque primeiro ele foi ao deserto. Geralmente estudamos 3 anos para fazer uma prova e depois ser aprovado. Jesus fez ao contrário. Primeiro foi aprovado, para ser aprovado, e depois passar por 3 anos estudando a humanidade. Amém, igreja? Desculpa aí, pessoal, estou empolgado demais, foi mal. Não sei mais professor, né? Nada pode ser autêntico e provado se não for testado de todas as maneiras possíveis, de todas as formas cabíveis. Aguente firme. Como ele aguentou, não ceda, não entregue, não pare. Como Jesus dependia do Espírito Santo? Jesus não era legítimo filho de Deus? Não possuía poderes? E como assim dependia do Espírito Santo? Sim, ele veio em carne e osso, abdicou de sua glória, segundo Efésios 2,7. Esvaziou-se de sua plenitude celeste para viver na plenitude do Espírito Santo. Se afirmarmos que ele operava como Deus aqui na terra, então na cruz ele fez teatro. Ele veio como homem, padeceu como homem. Glória a Deus. Por isso que o diabo não aguenta que você fala para ele assim, ó. Fala Cristo vem em carne. Ele não fala, não. Se você tiver dúvida que a pessoa está endemoniada, às vezes não está, não. Mas se está endemoniada, ele fala assim, ó. Fala Cristo vem em carne agora. Ele não fala. Ele não fala. Ele não consegue falar. Ele não admite. Interessante, né? Primeiro, foi cheio. Olha que interessante. Jesus operou em 3 dimensões do Espírito Santo. Primeiro, foi cheio do Espírito Santo. Diga cheio do Espírito Santo. Depois, levado pelo Espírito. Vamos lá? Levado. E, por último, agia no poder do Espírito. Vocês? No poder. É tremendo observar como ele interagia entre as pessoas tão vazias e Jesus tão cheio da graça. Ele operava com facilidade e determinação. Já em Lucas 3:22, na ocasião do seu batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma de pomba. Meu pai, pastor Manuel Murilo Gomes, em uma de suas homilias, disse: o Espírito Santo fez 2 descidas interessantes no Novo Testamento. Primeiro sobre Jesus e depois sobre a igreja em Atos 2. Por que sobre Jesus ele veio como pomba e sobre a igreja veio com línguas de fogo? Porque Jesus era santo e não havia pecado para queimar. Já a igreja recebeu o Espírito Santo com fogo porque havia pecados. Eu vou sentar, aleluia. Amém, igreja? Essa escola é um culto, né? Essa escola é um culto. Não, vocês não entenderam. Tem 2 descidas do Espírito Santo. Está bem claro, desceu. Pomba e fogo. A pomba no santo e o fogo no pecador. Para quem é santo, ele desce como santo. Para quem é pecador, ele desce como fogo, mas ele sempre desce. Aleluia. E meu pai era indouto, tá? Essa é revelação de oração dele, homem de Deus. Pegava um versículo assim, nunca foi numa escola, mas era cheio da graça de Deus, né? Aleluia. Em Lucas 4:1, ele foi cheio do Espírito Santo
no Jordão. Depois foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E seguidamente, em seu ministério, depois de tentação, Lucas 4,14, ele vai a Galiléia no poder do Espírito Santo. Olha só, ele é cheio, é levado e vai no poder. Ele não foi no poder antes. Se ele vai no poder antes, foi fácil vencer o diabo. Ele foi cheio lá no deserto. Depois foi usado com poder. Entre ser cheio e ter poder, ser cheio é estado, poder é ação. Está pegando? Então, primeiro Deus muda o seu estado. Depois, ninguém pode... Eita. Alguns querem fazer isso, né? Sem estar cheio, quer ser usado no poder. E fazem barulho. Quando o sacerdote ia lá ministrar no Santo do Santo, eles tinham as campainhas que tocavam enquanto ele mexia. Quando a campainha parava, significava que ele estava em pecado, ele morreu. Aí tinha que tirar ele de lá. A diferença é que hoje o cara pecou, mas ninguém tira ele de lá, não. Eu não prego como antes, não é como antes. Você percebe que perdeu a unção, mas está no púlpito lá e ninguém tira ele de lá. Já morreu, mas ninguém puxa ele. As campanhas não tocam mais. Meu Deus, Tem Jesus. muita gente sem campanha tocando aí. Você percebe alguém que foi usado por Deus no passado, poderosamente, e você percebe que ninguém perdeu a unção. Parou a campainha. Só que ninguém puxa, né? Apodrece lá. O que chamamos de unção, os europeus do século XVIII denominaram entusiasmo. O movimento Holiness apontou como avivamento no século XIX. Os judeus do primeiro século chamavam de autoridade. Veja Marcos 1:22. Era mais do que falar as palavras de Jesus no poder do Espírito Santo. Trazia vida sobre a morte. Penetrava na alma do homem e lhe enchia o coração. Pelas páginas do Novo Testamento, entendemos que Jesus possuía uma certa oratória, retórica impecável, argumentação convincente. No entanto, não estava ali o seu segredo, e sim uma vida de oração conduzida pelo Espírito de Deus. Será que podemos fazer o mesmo que ele, ser cheio, levado e operar no poder do Espírito Santo? Porque não queira ser levado antes de ser cheio. E não queira operar no poder antes de ser levado. Tem gente que não foi levado e quer operar no poder. Não. Deus primeiro enche, leva e você opera. Tem gente que não foi cheio, não foi levado e quer operar. Mas, pastor, tem ao contrário? Não. Que quem é cheio é levado e quem é levado opera. É uma sequência automática. Primeiro ele enche, depois ele leva e depois ele opera. Aleluia. Agimos rápido na carne e entristecemos o Espírito Santo. Fazemos coisas sem seu conselho e direção. Estas são algumas razões por que colegas fracassam em atender o seu chamado. Vamos à receita da tríade de Jesus. Sejamos cheios, vamos lá comigo, cheios. Só assim teremos força para confrontar no deserto Satanás, para sermos levados, repita aí, levados. Descer na montanha, operando pelo poder. Vamos ler esse texto junto, todo mundo? Aí, todo mundo aí. Será que podemos fazer mesmo que ele ser cheio, levado e operar no poder do Espírito Santo? Agimos rápidos na carne e entristecemos o Espírito Santo. Fazemos coisas sem seu conselho e direção. Estas são algumas razões por que colegas fracassam em atender o seu chamado. Vamos juntos aí? Vamos à receita tríade de Jesus. Sejamos, só assim teremos força para confrontar no Satanás, sermos levados pelo Espírito. E em seguida, descer da montanha, operando pelo Espírito Santo. Amém. Aí eu pergunto, o sacerdote que foi morto no pecado, lá dentro do Santo do Santo, ele antes não tinha sido usado por Deus? Sem ser? Tinha, porque ele já foi. Se ele já foi, já voltou. Agora, o dia que ele pecou, ele morreu lá. Tá pegando? O dia que ele pecou, ele morreu lá. O dia que ele morreu, a campainha não tocou mais. A campainha cessou. Porque enquanto ele ministrava, espargia o óleo. Espargia não, o sangue. Tá, plim, plim, plim. E os sacerdotes lá atrás, o que ficava no santo, né?
Gente, vê se é real, porque eu não me entra. Vocês entraram aqui agora. Meu Deus. Sério, cara. Eu também, olha, me arrepiei. Isso que era uma visão. Você ia orar por eles. Vocês estão aí, né? Bate palma se me ver. Aí é mesmo. Rapaz, mas como é que vocês entraram, gente? Meu Deus. Não é que eu estava vendo? Sacerdote. Ok. Uma vez lá, a campanha tocando, ele ministrando, tal, morria, alguém puxava ele. E de certo tinha uma corda. Mas tem tradição que não tem. Na Bíblia não tem tradição que fale isso. Não tem tradição que fale isso. É alguns comentaristas que falam isso. Mas ele de alguma forma, ele era puxado pelos sacerdotes. Então, lá fora, o povo no átrio, assim, lá no arraial, o povo lá adorando, porque Deus ia descer com a Shekinah, era uma vez por ano. A presença não era contínua. Tanto é que tinha que limpar. Aí tirava ele de lá. A questão da corda não tem... mas... Então, mas o que diz a Bíblia? Você sabe? Alguns textos falam, outros não. Pode ser inferência de escribas, mas o texto original não tem isso. Mas era uma vez por ano que a Shekinah descia. Então, tinha o ano inteiro para chegar lá e limpar e tirar. Não, aí já é uma... Não tem esse registro, não. Então, ali morria e tirava de lá. Veja bem, olha um monte de cenário. Lá no átrio, né, o bode expiatório estava lá no meio do mundo, né, o povo de Israel estava adorando, né, lá no átrio, os sacerdotes que fizeram o sacrifício, lá no santo, né, os outros sacerdotes esperando, e lá no santo do santo, o silêncio. Aquilo para Israel era um sério problema, porque aquele sumo representava a ida do pecado para a consumação. Nos dias de hoje, se Deus, eu não sei se ele faz isso. Eu não posso agora tomar o lugar de Deus aqui. Mas quantos sacerdotes que não tocam mais a campainha? Né? Quantos que já não fazem mais aquele barulho do céu, porque a campainha era o barulho do céu. Mas estão ali ministrando. Já morreram no altar. Mas aquele povo está esperando alguma coisa e não vem. Achou que não desceu. Deus não operou. E continua as programações. É por isso que eu falo, igreja que não tem unção, inventa programação. É mais fácil. É mais fácil produzir do que receber. Agora, tem que ter cuidado, porque quando a arca foi roubada pelos filisteus, aliás, quando levaram a arca do Senhor lá para a guerra, o Israel estava perdendo a guerra, certo? Lembra lá, em 2 Samuel? Está perdendo a guerra. Aí tiveram a ideia, pega a arca, leva a arca. Levaram a arca. Aí disseram a Samuel, olha o alarido, a arca chegou, Israel vai vencer. O que Samuel falou? Sim, há um alarido, mas Deus não está no alarido. Barulho não significa Deus. Movimento não significa Deus. Explosão não significa Deus. Não significa Deus. O barulho do homem que te convence. Mas só o barulho da campainha que está na presença de Deus. Qual o barulho que estamos vendo? Da campainha ou do povo no arraial? Não é interessante isso? Jesus ele tem a cena do deserto para desenhar todo o seu ministério. Veja que ele procura primeiro o deserto. Ele podia chegar já arrebentando, né? Sair do batismo assim, fazer assim, sacudir a roupa molhada. Coxo, vou mandar aí, vou começar agora. Cego, pega o cego aí, pode ver. Tem mais? Ô, paralítico, manda aí. Ele poderia fazer. Olha, depois do batismo, o João Batista batizando o primo dele, primo de 2º grau, né? E o Senhor ainda pega a fila. Eu lembro quem batizou comigo no dia 8 de dezembro de 1977. Eu tinha 11 anos. 8 de dezembro de 77, no Rio Siricora. Eram 9 candidatos. Só tem eu vivo. Morreram todos. A última que morreu foi a irmã Laide. A última que morreu. Eu tinha 27 anos quando ela morreu. Ela me chamou, pegou a mãozinha, apertou e falou, eu estou indo
Todo mundo já foi. Não desvie. Ninguém desviou. Nosso grupo foi tudo para o céu. Que lindo, cara. Você viu o que ela falou? Não desvie. Ninguém desviou. Todo nosso grupo está indo para o céu. E quando eu penso em desviar, eu penso nela. Não precisa desviar, não. Fui batizado no Rio Siricora, lá, né? Rapaz, a alegria do batismo. Quando o pai foi me batizar, a igreja não permitia, era só com 12 anos, o manual era com 12 anos. Eu falei, pai, mas eu quero batizar, pai. Mas eu quero, filho, eu quero, pai. Tá bom, eu vou batizar. Meu pai me batizou. Sai da água assim, gente, parece que é, sabe, é diferente. A vontade de ganhar o mundo, de fazer as coisas acontecer. Jesus vai para o deserto, cara. Olha, imagine, ele nasceu de uma virgem, ele foi criado para ser o que ele ia ser, ele foi preparado para ser o que ele ia ser, havia um calhamaço de profecia em cima dele, o céu estava esperando, o inferno preocupado, a estreia, ele apaga as luzes e vai para o deserto. Ele sempre faz o caminho contrário, né, cara? Ele sempre faz o caminho contrário. Enquanto o homem espera a honra, ele carrega a bacia e a toalha para limpar os pés da porta. Rapaz, o meu Jesus é diferente. Ele é fantástico, né? Ele é tremendo. Quando ele cai com a cruz nos seus ombros e pediram para que um homem o ajudasse, que era o Sirineu, que era da África. O Sirineu olha aquele homem caído no chão, não está entendendo nada, ele é de fora, ele veio só, ele era judeu por conversão, ele veio só adorar, né, que era na Páscoa. Ele era mais alto, talvez, você é grandão, pega ele lá. Ele fala assim, dentro dele, eu acho, né? Eu vou pegar um cara ali, o cara tá arrebentado, tá tudo cheio de... Eita, bateram muito nele. Tá tudo sangrado, com as costas dele tudo laceradas. Meu, o que é isso? Eu vou pegar... Esse cara vai me bater. A fera ferida é um problema. Ele vai me atacar, vai me xingar, vai me empurrar, vai falar um bocado de palavrão ali. Quando ele pega a cruz e olha para os olhos de Jesus, ele vê Aleluia! o mais lindo que ele já viu na vida. Ele vê o rosto sangrado. E ele, quem sabe ele tem... Eu vou perguntar lá no céu, como é que foi o diálogo de vocês debaixo da cruz ali? Ninguém sabe, né? Mas ele sabe. Quem sabe ele falou, eu vim aqui ajudar, o senhor permite, eu vou só... Aí Jesus fala para ele assim, ó, sempre há um lugar para quem quiser debaixo da minha cruz. Vocês sabem qual é o maior lugar do mundo? Não é o templo da Coreia, lá cabe não sei quanto, nem o de Houston, Dallas. Lá é a cruz de Cristo, ela cabe todos nós. Já pensou nisso? Ele faz todo o caminho diferenciado, todo o caminho diferente. Pedro, pode deixar, depois a gente coloca aí. Pode deixar. Ó, o apóstolo Pedro até agora aí, ó. Ali mexendo ali na... Amém? Glória a Deus, hein? Pessoal, vamos uma pausa então, vá? Amém? 5 minutinhos aí. Intervalo agora. Porque, chegou a hora do lanche aqui. Cadê o lanche? O lanche das meninas tá aí ou não? 6 minutos a gente volta. Ele está passando mal. Vamos lá. Aula número 9. Módulo 1. Novo Testamento. Voltando já na apostila. Vamos agora para a aula número 9 para a gente terminar a nossa jornada de hoje. Aliás, tem uma provinha, né? Hoje tem a provinha. Preparem-se. Ok, vamos falar sobre o caráter ministerial de Jesus, né? Deixa eu ver aqui o título da lição, que eu passei correndo aqui em cima. Ok, a formação do caráter ministerial dos apóstolos. Oh, rapaz, muito importante. Novo Testamento, coisa linda, coisa linda. Vamos lá. Caráter ministerial. O caráter ministerial vai definir a segurança de que o que Jesus fez os 3 anos de jornada com os discípulos e a presença do Espírito Santo garantirá a implantação, desempenho e a expansão da igreja. Por esta razão, se faz necessário o estudo deste último momento ministerial de Jesus com os discípulos, após a ressurreição do Novo Testamento.
Note que em João 21, a Bíblia registra um encontro em que Jesus deixa bem claro o propósito dos discípulos. Esse foi, gente, o último encontro, tá? É preciso entender porque todo o processo que se desenrola depois justificará essa ação de Jesus. Perceba que no início as igrejas estavam em formação. Em sua maioria estavam em Jerusalém, sob a orientação dos apóstolos. Entre eles Pedro, Tiago, João e Tiago. Entre os primeiros cristãos estavam os judeus, os gentios convertidos ao judaísmo, e eles confessavam a fé em Cristo. Espera que eu pulei aqui sem querer. Confessavam a fé em Cristo como Messias, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitos judeus, naquele tempo, pensavam que esses seguidores de Jesus eram uma seita do judaísmo e afirmavam que os cristãos estavam exercendo uma religião misteriosa em torno do nome do Senhor Jesus. Gente, esse versículo que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, está constatado que quando você come carne, tudo quanto é espécie, e você come a carne de cordeiro, a carne de cordeiro, quando você come, ela limpa todo o gosto das outras carnes que ficaram. Por isso que Cristo é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando ele entra, ele tira o sabor do pecado que estava antes. Não é demais, gente? O primeiro mártir cristão morreu apedrejado. E ele se chamava Estevão. E durante a sua morte disse ver o céu aberto. Paulo, que nesse tempo era funcionário do governo e tinha como função perseguir os cristãos e dizimá-los, assistia à execução de Estevão. Pouco depois, indo para Damasco, teve um encontro com Jesus em forma de uma luz que o cegara durante 3 dias e o levou a converter-se e acreditar em Cristo como Filho de Deus. Um ponto aqui. Há uma linha teológica que fala que o espinho da carne de Paulo, aí falam muitas coisas lá do espinho da carne de Paulo. Uma linha fala que o espinho da carne de Paulo era lembrar que ele no começo matou os cristãos. Essa linha fala isso. Eu sou mais perto dessa linha, não estou ensinando isso, tá? É coisa minha. Mas eu entendo que seria mais perto de se entender esse espinho na carne de Paulo. Os irmãos que ele matou. Depois, rapaz, o apóstolo Paulo conheceu Cristo profundamente. E aí, depois lançaram um filme. O apóstolo Paulo Apóstolo, né? O filme. E o filme fala isso também. E segundo lá o filme era as pessoas que Paulo tinha matado, né? E no filme mostra que quando Paulo morre, quem vai recebê-lo no paraíso são os irmãos que ele matou. Quando ele chega no paraíso, os irmãos que ele matou vêm recebê-lo na chegada. Pode. É coisa do filme, tá? Uhum. Você tem a versão ou uma versão? Tá. Sim. Sim, pois, aham. Já achei que você vai chegar. Sim, aham. Essa é uma linha. É. Também, se vocês, né, receberam um caso da minha e se fosse sair os próprios olhos. Então. São linhas, né? São linhas, né? Não muda a salvação da gente, mas é interessante pensar assim, né? Vamos lá, então. Na minha linha também seria remorso, que o Senhor não perdoa o remorso dele. Então, tem coisa que só agora vai... Quando chegar no céu, gente, separa um dia, fala assim, Jesus, vamos sentar ali, vamos bater um papo aqui. Aí pergunta para ele. Pois. Muito bem, Beri. Eu entendo isso como uma grande contribuição para a escola, viu? Nós vamos pensar nisso aí, tá, gente? Amém? Depois torna-se um ícone de expansão do evangelho. Inclusive, cartas escritas por Paulo, da cidade de Tarso, enquanto ele estava preso por confessar sua fé em Jesus, foram destinadas
às igrejas de Filipo, Corinto, Galácia, Roma, Tessalônica, Colossos, Éfeso, carta aos Hebreus, e até mesmo a um homem chamado Filemão, pedindo a ele que se aceitasse de volta um escravo foragido e que havia se convertido, chamado Onésimo. Paulo não corrobora a escravatura aqui. Ele está tratando de relacionamento, tá? Apesar que naquela época era muito comum a escravatura sem essa ideia que nós temos hoje de liberdade, né? Nesta carta, Paulo pede a Filemão que receba Onésimo com um irmão em Cristo, e se esse deve alguma coisa, para colocar em sua conta. Essas cartas, juntamente com os 4 evangelhos e as escritas dos outros apóstolos, compõem o Novo Testamento. Os cristãos liam as escrituras do Velho Testamento em grego ou aramaico. Por meio dessas cartas, o Novo Testamento estava sendo formado. Além da formação do que conhecemos hoje como Novo Testamento, onde os evangelhos narram o fato de maior relevância para os cristãos, a ressurreição de Jesus, o início do cristianismo primitivo, é marcado pela crença de que Jesus vai voltar e no dia de Pentecostes, e também de Pentecostes, né? Os cristãos acreditam que Paulo, embora não tenha conhecido Jesus como ocorreu com os outros apóstolos, tenha sido inspirado pelo Espírito Santo para redigir as informações que constam nos livros da Bíblia que ele escreveu. Os cristãos reuniam-se para adorar a Deus, mesmo em meio às perseguições. A palavra igreja tem origem grega eclesia, que fazia referência a um conjunto, uma assembleia de pessoas, e que faz parte do Novo Testamento, já com a intenção de falar de igreja como o corpo de Cristo, como o grupo de pessoas que esperava a sua volta. Os que faziam parte da igreja em Jerusalém repartiam todos os seus bens. Alguns vendiam suas propriedades e bens materiais e davam à igreja para a divisão dos recursos entre os do grupo. Isso aqui é só a história que eu estou passando para vocês, só recapitulando, né? Agora vamos ver aqui essa sequência de fatos que houve no final do ministério de Jesus ali, né? Leia João 21, 1 a 17, e veja a sequência dos fatos e a mensagem do caráter ministerial. Agora vem o caráter ministerial, interessante. Note que, pelo contexto, Pedro estava pressionado. E, em cima dessa pressão, ele toma uma decisão, não compatível com o que Jesus esperava deles. Essa decisão desencadeia uma série de momentos em que se vê o caráter ministerial sendo moldado na vida deles. Pedro volta para Betsaida para pescar, e isso foi fatal. É tudo que não se podia esperar naquele momento. Não era para abandonar o arado. Rapaz, o Senhor passou 3 anos na terra, agora o cara vai abandonar o barco? Né? Meu Deus do céu. Esse tipo de situação, dependendo do caso, mostra uma atitude de descompromisso ministerial, falta de fé e a dúvida no chamado. Sabe por que Pedro voltou para Betsaida? Porque na crise você volta para as origens. Você volta lá onde você começou. Volta para casa do pai, para casa da mãe. É isso aí. 2. É a primeira, tá? Mateus vai no meio, mas ele era contador. O que foi fazer um tributarista em uma pescaria? É claro, se fosse uma pesca informal, por passatempo com amigos, tudo bem. Mas tratava-se de uma decisão de abandonar a tarefa apostólica que viria pela frente. Mas sabe por quê que um tributarista vai com pescadores? É porque na crise fazemos qualquer coisa, qualquer negócio. Eita. Vamos para a terceira? Tá bom. Vamos para a terceira. Pedro não pescou nada. Este foi um momento crucial. No trâmite do chamado, mesmo que você abra mão de Deus, ele não abre a mão de você. Ele vai atrás do que você firmou com ele. Os céus se fecharam para Pedro. E agora, em uma profissão que ele se achava expert, amargou uma frustração de sua pescaria fiasco. Posso ver Pedro ao chegar no barco e no mar, falastrão, dizendo: pronto, foi muito bom tempo com Jesus, vivemos muitos momentos, vi muita coisa maravilhosa, mas agora voltemos ao nosso trabalho. Ganhar dinheiro, vender peixe. Mas ali, com o fracasso, ele sentiu ao receber uma correção de caráter muito dura. O pior momento da crise é descobrir que já não somos bons naquilo que éramos especialistas. Porque Deus não quer a gente fazendo o que não é para fazer. Vamos para casa ou não? Tem mais, né? Voltam e João reconhece Jesus.
Jesus aparece na beira do mar, acompanhando o desastre dos discípulos. Jesus vai estar sempre acompanhando o teu desastre, viu? Ele vai estar por perto na moita. Eita! Jesus na moita, aleluia. Jesus aparece na beira do mar, acompanhando o desastre dos discípulos. Nesse momento, apenas João consegue perceber que era o mestre. Um dos maiores requisitos do caráter ministerial é, de fato, ser um adorador. Porque apenas João viu Jesus e os outros que andaram com Cristo por 3 anos não reconheceu. João era adorador. E só um adorador é capaz de ver Deus no meio de uma crise. Tem muitos membros na igreja. Quem são todos adoradores? O adorador consegue ver Deus, né? Os membros não. Oh, meu Deus. Vamos parar, gente. Tá bom. Chega, tá doendo demais. Mas mais um, vai doer não. Vai sangrar agora. Quando chegaram em terra, Jesus tinha preparado um jantar com peixe e pão. Jesus está dizendo que ele suprirá a necessidade. Veja que o que eles foram buscar no mar, Jesus tinha preparado para eles. Jesus vai antecipar a resposta da necessidade de que você precisa ir mais. Havia também pão. Deus sempre vai exceder no milagre em sua vida. Aleluia. Vai vir o peixe e o pão também. 6. Jesus faz a pergunta teste, Léo. A pergunta... Olha, Jesus, rapaz. Quando ele pergunta, ele já sabe a resposta. Desculpa aí, tá? Ele sabe daqui mexe. Jesus fez a pergunta teste. Onde estão os outros? Os demais estavam ocupados em puxar as redes. Ali Jesus está dizendo que por mais que maravilhoso seja o sucesso, o melhor é estar com ele, em relacionamento e devoção. Há muitos que se encantam com o sucesso, porque tudo está crescendo, dando certo, e assim se ocupam demais com as agendas e deixam de estar com o Senhor da agenda. É no meio do sucesso que iniciam-se as ruínas. Nunca permita que o sucesso lhe prive de estar com o Senhor do sucesso. Isso não é só com igreja, não, é com empresa, é com tudo. Rapaz. A nossa... não, deixa lá. 7. Naquela ocasião foram contados 153 grandes peixes. Por quê? Um milagre semelhante aconteceu no início do ministério de Jesus. Mesma coisa. Foram lá, não teve peixe e tal. Mas não houve quem contasse. Apenas menciona que foram muitos peixes. E que até os marinheiros vizinhos se beneficiaram. Mas desta feita, temos um contador entre os discípulos, Mateus. Na crise ministerial, Jesus restaura as suas habilidades. Mateus falou, agora eu vou contar. Por isso que eu vim. Agora eu sei por que eu vim aqui. Eita! Desculpa, gente. Isso aí. Então a igreja tem que ter um contador, né? Número 8. Encheram as redes no mesmo local. Jesus não questionou o barco, nem o tipo de rede e a qualidade do serviço. O local do mar. Jesus não mandou trocar de barco ou ir pescar em outra região, mudar de igreja. Ele simplesmente manda mudar a rede de lado. Não é porque não pescou nada que não tem peixe. O peixe está lá, é só mudar o foco. Deus vai te honrar onde você falhou. Mas essa passou lá dentro. Acabou. Vamos para casa. Jesus fez uma pergunta constrangedora. Eu quero lembrar que o nosso horário é 21h30. Agora ainda tem 10 minutos ainda. Tem 10 minutos ainda para fazer a prova. Jesus fez uma pergunta constrangedora. Tendes o que comer? Quem pergunta isso, né, cara? Falou para a mulher, para a samaritana, busca teu marido. Ele viu o Facebook dela, ele sabia que, né? Ele viu o Instagram dela, que não era marido dela, que tinha assim que... Ele faz umas perguntas assim, né? Oh, meu Deus. Cadê seu pai? Morreu. Deixa eu matar esses mortos. É cada uma. Ei, Jesus. Enquanto os dois caras em Maús perguntam, o que vocês estão... Não tem por quê? E dedo de um sem braço, né? Pedro Bó, Jesus.
Jesus era muito engraçado, né? Ele tinha um senso de humor tremendo, Jesus era muito engraçado. Acho que o pessoal ria muito com ele. Tem os caras andando em Maús lá, os 2 discípulos, né? Cabeça baixa, né? Né? Jesus foi embora. Aí o Senhor também de mato disse assim: ei, pessoal, que é isso? Que isso, você é estrangeiro, o que está acontecendo? Vocês estão tristes por quê? Ó, Pedro Bó, ó, não sabe o que é ele? Ele perguntar pro cego, né? Que quer dizer. Também tem essa, né? Tá na cara, né? Tava na cara, cara. Me dá uma conguinha, né? O Duarte fala isso, não uma conguinha, me dá uma vareta, uma bengala. Jesus sai do meio do mato, cara. Ei, pessoal! O discípulo se assusta com ele. E ele faz uma pergunta, né, de sem braço. Ué, por que vocês estão tão tristes, Jesus? Imagina a cara de Jesus. Cara de pau, né? Eu ia dar risada demais. Essa não está sabendo, não? Você é da onde? Você veio da onde? Itapema? Não conhece? Sabe o que tá acontecendo aqui, não? Você veio da onde? Ué, o Nazareno aí? O Nazareno. É Jesus. É mesmo, né, Jesus? Eu fico cara de pau, né? Eu ouvi falar dele. É o que faz milagre? É esse mesmo. Então, eu já vi. Eu acho que é um que falou do... ó, começa com Moisés, né? E os caras desconfiados assim. Mas que igreja que você é? Que você conhece um pouquinho também? Toda central aqui do bairro aqui. Toda central aqui do bairro. E os caras desconfiaram que era ele, né? Aí quando entraram para casa... Vamos ceiar, o senhor fala, não vou não, Jesus foi dando de, né? Não, quero não, para com isso. Tô afinando, tô andando por aí. Tá bom, tá, vou entrar com vocês, vou entrar. Jesus só quer que você insista um pouquinho com ele. Só isso. Aí os caras olham pro outro assim, ó. Eu tô desconfiado de você, eu também tô. Cara, eu acho que é ele. Tá tudo, pai, o jeito que ele fala aí, ó. Tá parecendo, tá diferente, mas é ele. Pai, manda ele partir o pão. Ninguém parte pão igual a Jesus. Onde ele partiu o pão? Aí quando ele pega o pão, meu pai, eu me arrepio aqui. Aí, é ele, aí sumiu. Olha, Jesus deu pão e vinho na Santa Ceia, né? Mas naquele dia ele deu só pão, não deu vinho, não está falando em vinho, só em pão. No dia da Santa Ceia, um pouquinho, eu vou ler o último parágrafo aqui, segura essa aí. No dia da Santa Ceia, para quem foi a ceia? Quem estava na ceia? Vamos lá. Exatamente, Jesus e os discípulos. Os discípulos tinham famílias, amigos, irmãos? Tinha ou não tinha? Tinha mais discípulos do que eles? Tinha, um monte. Mas quem estava na ceia? Os outros estavam lá de fora. Preocupados. O que está acontecendo lá dentro? Ninguém pensa nisso, tá? Mas eu pensei. Está todo mundo lá fora. Rapaz. Ei, o Lucas, teu primo, está lá? Está lá. O João está lá? Tá. Rapaz, o Pedro foi eu. Você é aquele do Pedro? Eu peço com ele lá no Petsaida. Tem uma rede lá. Tem 2 barcos, um é dele e outro é meu. Ele está lá dentro, Rapaz, o que está acontecendo? O que está acontecendo lá? Será que vai ter uma luz? Será que vai dar um... E Jesus parte o pão e o vinho com os seus discípulos. Agora ele aparece no cenário. E tem 2 discípulos que não estavam lá, mas que eram amigos dos discípulos. Ele dá só o pão. Ele só partiu o pão. Não fala em vinho. Sabe por quê? Pão e vinho é em Jerusalém. Pão e vinho é em Jerusalém. É na casa. É na congregação. É com todos juntos. Aí o pão sem o vinho é a misericórdia de Deus dizendo: venha, aqui tem o pão. Você pode receber a cura, você pode receber a bênção, mas o vinho da salvação é na comunhão. Glória a Deus. É lindo, né? Ele não vai deixar de dar misericórdia, mas a misericórdia atrai para a salvação. Coisa linda. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Jesus faz a pergunta constrangedora: tens o que comer? Esta era a única pergunta que não deveria ter sido feita naquele momento. Porque os caras estavam sem pão, sem comida, sem dinheiro, suados, sem roupa, sem nada. Foi um toque na ferida, um choque emocional.
tudo que eles queriam e necessitavam era comer. Todavia, tudo que eles não tinham era comida. Porém, quando Jesus pergunta, ele já sabe da resposta. Jesus traria a solução. Deus vai sempre pedir a sua necessidade. Veja que para Abraão e Sara, Deus pediu o filho, que era justamente o que eles mais queriam. Para a mulher de samaritana, ele pediu água, que depois falou da água da vida. Tudo que ela queria era água, ele pediu água para ela. Jesus vai pedir a sua necessidade, que é temporal, para te dar a solução que é eterna. Então, essa foi a última noite daquele barco. E Jesus precisava dar essas coisas, essas mensagens de caráter ministerial. Se houvesse um selfie naquela época, Pedro ia falar, pegar assim, aí, todo mundo aí atrás, aí, todo mundo aí. Jesus, mais um pouquinho para cá. Aí, vai. Fica no meio, Senhor, aí. Tomé, vai, aí, valeu. Aí o Senhor ia falar assim, tá vendo essa foto aí? Foi a sua última noite no barco. Agora seres pescadores de homens, né? Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Alguma pergunta, alguma participação? Alguma afirmação aí? Pode ficar à vontade. Apesar que hoje não tem fórum, né? O fórum já foi 2 semanas passadas. Amém. Você vai pegar aí uma... Não, a 10, 11, 12, é. Agora você vai pegar aí um papel, você vai mandar aí para mim no privado. Não, aí nas costas de uma folha aí. Você vai colocar aí são 5 perguntas. Vamos lá. A próxima aula vai ter a aula 10 do fórum? Não, 10, 11 e 12. É. Mas vai ter painel. Na outra aula. É. Ok. Você vai escolher uma página em branco aí só para colocar o gabarito. Só para colocar aí você vai responder e vai mandar para mim, manda no privado. Não, um A, depois 2 ou C ou 2B. É sempre um. Isso, é sempre 2 opções. Ó, manda lá, hein? É. Aí em casa, Walter, Coronel Abreu e Flávio, vocês vão responder aí. O casalzinho aí é separado, tá? Nesse caso, hein? Não pode dar conjunto, não. O Mari, você tá ali, ó. Não, vocês não pode ser. É o que você entendeu, né? É o que você entendeu. Pega a apostila, pega a apostila. Pega a outra lá, pega a apostila lá. Ó, vamos lá. Vocês vão colocar o número 1 agora e depois só a letra que vocês acham que é correta, tá? Entendeu, né? Coloca o número 1, vai colocar só a letra que você vai achar que é correta. Pergunta número 1. Quais são as cartas do... Desculpa. Quais são as cartas do Novo Testamento? A. Cartas apostólicas. B. Cartas ministeriais. Ou C. Cartas pastorais e cartas gerais. Quais são as cartas do Novo Testamento? Se você acha que é cartas apostólicas, coloca um A. Se você acha que são cartas ministeriais, coloca B. Ou se você acha que são cartas pastorais e gerais, coloca C. Aqui, aí um C, um A, um B. Ou pastorais ou cartas gerais. Consegue compartilhar as questões no grupo aí, pastor, para nós? Oi. Tu consegue compartilhar a questão no grupo ali pra gente? Agora não consigo, não. Peraí. Tá. Peraí. Só um minutinho. O Walter pediu aqui um. Por que o Walter não pede sorrindo que não faz chorando? É que fica mais fácil, até eu copiar aqui, quase que me perdi. Não, mas não precisa copiar, não. É só responder. É só colocar um e a letra. Mas eu vou mandar para você, peraí. Sim, Vou aí eu vou a responder de prova, bate-pronto. tá? Se mandar no grupo ali, já fica mais fácil. Peraí, nem mandei. Parei agora porque pode ser que esteja lá a resposta, mais um pouquinho.
Ó, foi a edição que estragou, tá? Não, deixa eu ver aqui. Não, o gabarito tá aqui. Não, o gabarito tá aqui. O gabarito tá aqui. Pois é o seguinte, peraí. Peraí, pergunta 4. Peraí. 4. Tá, peraí, eu vou printar aqui e mandar. Não. E, ó, e os dois podem conversar também, não. Não, tem que olhar para Deus agora. Olha para Jesus agora, negócio de amor. Ok, mandei no grupo lá. Ok, número 2. Número 2. Na projeção ministerial, primeiro vem o apóstolo e depois. Ah, isso aqui é de graça. E depois vem o discípulo. B. Primeiro vem o discípulo e depois o apóstolo. Ou C. Nenhum e nem outro. Depende da necessidade. Da igreja local. Ela concluiu, da igreja local. Oh, meu Deus, cara. O que eu faço? Ok. A número 3. O que distingue o apóstolo do discípulo? A 2, ó. Na projeção ministerial, A. Primeiro vem o apóstolo e depois vem o discípulo. B. Primeiro vem o discípulo e depois vem o apóstolo. C. Nenhum nem outro. Depende da situação da igreja local, segundo a heresia da Suelen. 3. O que distingue o apóstolo do discípulo? A. O apóstolo é fundador e o discípulo aprendiz. B. O apóstolo é aprendiz e o discípulo é fundador. C. Os dois trabalham sem distinção. Vamos lá. Lo que distingue el apóstolo del discípulo? A. O apóstolo é fundador e o discípulo é aprendiz. B. O apóstolo é aprendiz e o discípulo é fundador. E C. Os dois trabalham sem distinção. Tem mais duas. Deu horário, hein? Se fosse essas três, eu estou com 10. Agora já não sei. Já deu horário. 4. Uma das coisas que valida o ministério de Jesus era a participação maciça da sua família. Isso foi falado muito na sala de aula, hein? B. Não essa resposta, o assunto, tá? A Márcia já pegou ali. Uma das coisas que mais validava o ministério de Jesus. A participação maciça da sua família. B. O conflito constante com os fariseus. E C. O embate com os religiosos da lei. Nossa, não tem, vou falar, vou dar nisso não. Ok? Entendeu, Flávia? Sim. Uma das coisas que validava o ministério de Jesus. Uma das coisas que validava era o ministério de Jesus. A participação maciça da sua família. B. O conflito constante com os fariseus. E C. O embate com os religiosos da lei. Ok? Aí, tem mais uma pergunta só, por quê? Primeiro fórum é 2 pontos. Primeiro fórum é 2,5 de ponto. Segundo fórum, 2,5 de ponto, dá 5. A prova, 2,5. Para ser 2,5, tem que ter 5 pontos, meio ponto em cada questão. Se são 4, falta uma questão. Vamos lá. Semana que vem é o painel, aí é 2,5 fecha 10, quem fazer tudo, né? Vamos lá buscar aqui, então, a última pergunta. Atenção. Ok. Pegadinha? Não. Não, vou dar agora 5. Calma. Não antecipe o sofrimento. Vou mandar agora. Estou mandando agora. Peraí. Aqui, espera um pouquinho. Um pouquinho aqui. Ok. Vamos lá.
Enviando. Step. Ok. Foi. Essa é fácil. Até Tadeu vai acertar. Somos chamados para estar com ele e depois enviados por ele. A, sim ou B? Não. Somos chamados para estar com ele e depois ser enviados por ele. Sim ou não? Se for sim, você coloca 5A. Se for não, olha lá. É. Vai. Segunda lição, não. Não, tudo bem, tudo aí acontecia com eles. Fariseus, religiosos, família. Olha, quase que eu falei, né? Sim. Embasava o ministério dele. É. Que estava no Cruzeiro, eu acho. 5 questões. Porque é meio ponto cada uma, meio ponto cada uma. A quinta eu mandei agora no grupo. Nós somos chamados para estar com ele e depois enviados para ele. Né? Ok? Pode mandar para mim. Ó, pessoal. Não, manda para particular. Ô, gente, uma coisa que eu não sei se eu falei com vocês aquele dia, ou se eu esqueci. Se eu não esqueci, eu vou falar. Se eu falei, então só corrobora. Eu senti no meu coração de a nossa turma ter o nome da Cristina. Falei já? Falei? Ah, então tá bom. Tá bom. É para ela. Não, é normal. Não, mas não tá. Não, é homenagem póstuma. É o nome da. Por exemplo, a turma Monteiro Lobato, né? Turma Rui Barbosa. Sim, porque ela, desde o começo, ela sempre participou, assídua, fazia as perguntas para mim aqui. Né? Lá do hospital, ela assistia. E sabe o que o Wanderson falou comigo? Antes de morrer, ela fez um pedido para ele. Ela falou, uma das coisas que eu quero que você faça é que pague a minha mensalidade até o final. Falou. E ele falou para mim, ele mandou um depósito direitinho na mensalidade. Dele e dela. Ela falou, eu não cheguei a perguntar porque não dá um tempinho ainda, né? Mas achei lindo essa... Não é pelo valor, é pela decisão dela fazer isso, né? Ela falou. Sim. Vou conversar com ele essa semana agora. Mas ela falou esse pedido para ele, e ele pagasse até o final. E aí vamos colocar o nome da turma Cristina Vendrame, no dia ler o histórico dela, né? Vamos ter um orador, paraninfo e tal, foi uma turma normal. Então é isso aí que eu esqueci de falar com vocês. Gente, então, amém? Coronel? Descansar? Pronto. Walter, boa janta aí, viu? Você não comeu nada hoje? Não tem bolachinha, não teve nada hoje aí? Tá mastigando. Para eu fechar, que eu tava com a câmera fechada, eu tava comendo batata cozida. A câmera estava fechada. A hora que sumir, né? A hora que sumir a minha imagem aí, eu tava mastigando aqui. Aí quando sumiu a imagem, estava mastigando, falou. Tá bom. Pode tirar foto, pode responder, tá? Pessoal, então a semana que vem vão ser os painéis, tá? Quem está fazendo online tem que mandar um resumo para mim. Mas era bom que viesse aqui ao vivo, né? É legal aqui, o pessoal se divide aqui em quatro turmas, cada um fala um pouquinho, é bem legal. Não perde não, vai ser muito legal, tá? Pronto, Deus abençoe, bom descanso a todos. Até a semana que vem, se Deus quiser. Amém.